Olá pessoal, graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Defensores. Nós estaremos dando continuidade àquele tema se Pedro é a pedra da igreja ou se é Cristo que é a pedra da igreja. No vídeo de hoje nós vamos comentar um vídeo aí de um site, de um canal católico, onde ele vai resumir os principais argumentos católicos e respondendo, às argumentações protestantes a respeito deste tema, uma coisa muito interessante. E depois de assistir esse vídeo e comentar algumas partes, nós vamos para o estudo bíblico provando que Jesus e não Pedro é a pedra, principalmente na questão do aramaico, tá? Porque esse é o principal argumento católico, como vocês verão aqui, tá? Então nós iremos comentar este vídeo aí e logo após iremos fazer o nosso estudo bíblico provando que Jesus Cristo é a pedra e não Pedro. Vamos lá, vamos colocar o vídeo dele aqui. Uma das principais razões pela qual os católicos acreditam ser o apóstolo São Pedro, o primeiro líder supremo da Igreja Católica, é a passagem de Mateus 16, versículos 18 e 19, onde Jesus declara que edificaria a sua igreja sobre uma pedra. Bom, aqui já fica bem claro a argumentação católica do papado, tá? É claro que ele não está falando aqui do papado, mas isso são consequências, tá? Tudo que ele vai falar aqui vai ter consequências na doutrina papal. Então ele diz que, por que os católicos acreditam que Pedro é o chefe universal da Igreja Católica? Por causa de Mateus 16, 19. Agora, a Igreja Católica acredita que os bispos católicos são sucessores de Pedro, numa sucessão apostólica aí desde a época de Pedro. Então, este texto aqui é o texto fundamental que prova, que traz aí uma suposta prova de que o Papa, é o bispo universal da Igreja Católica, da Igreja de modo geral na face da Terra, tá? Bem ao contrário do que quis insinuar o nosso amigo lá, João Vitor, dizendo que não, eu só estou interpretando isso aqui, não estou nem falando de Papa, sendo que este texto é o texto base, principal, é a pedra fundamental do qual eles vão edificar toda a doutrina do papado. Em seguida, dá as chaves do reino dos céus ao príncipe dos apóstolos. Portanto, os católicos acreditam que essa pedra fundamental referida por Jesus só pode ser o apóstolo Pedro. Por outro lado, movimentos protestantes modernos contestam essa alegação e afirmam ser o próprio Jesus, e não Pedro, a rocha sobre a qual a igreja seria construída. Então hoje nós vamos analisar essa passagem e ver quem está com a razão naquilo que afirma. Afinal, Pedro é ou não é a pedra mencionada em Mateus 16, 18? Bom, primeiro a gente tem que entender do que se trata essa passagem, Por isso eu vou lê-la aqui na íntegra, então presta bastante atenção aí. Começando por Mateus 16, 13 em diante. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E aqui vem a declaração de Jesus, que é o ápice dessa passagem. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, ok, vamos parar por aqui, Eu acho que já deu para pegar aqui a ideia. Então, vamos lá. Jesus pergunta aos seus discípulos, qual era a opinião do povo a seu respeito. E em seguida questiona novamente os discípulos, agora querendo saber deles quem eles diziam ser Jesus. E Simão, que teve seu nome trocado para Pedro pelo próprio Jesus, afirma corretamente que Jesus era o Cristo prometido. Então Jesus vai lá e abençoa Pedro, conta que edificaria sua igreja sobre esta pedra e por fim ainda dá o poder das chaves ao apóstolo Pedro. Então eu acho que não há muita dificuldade em entender o que Jesus quis dizer, com aquilo que ele disse. E, pois bem, é como eu disse anteriormente, Pedro nem sempre se chamou assim. Antes de se chamar Pedro, o seu nome era Simão. E foi o próprio Jesus quem foi lá e mudou o nome de Simão já no primeiro encontro que eles tiveram. Bom,
Primeira coisa, Jesus não mudou o nome de Simão, como eu já falei em outros vídeos meus, tá? A própria Bíblia Sagrada fala que isso foi acrescentado, um apelido foi acrescentado a Pedro, assim como ele fez com outros apóstolos, como por exemplo Tomé, né? Cada um, por exemplo, João e seu irmão foram apelidados de filhos do trovão, Boanerges. Então, a questão de ter mudado ter acrescentado o nome de Simão para Pedro, não quer dizer absolutamente nada, 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 nada. Não é a mesma coisa como Deus fez com Abraão lá no passado. Olha, agora você não chamará mais Abrão, mas sim Abraão, porque por pai de muitas nações tenho te colocado. E Sara e Sarai também foi mudado para Sara, e depois ninguém mais chamou-os de Abrão ou de Sarai, e sim de Abraão e Sara. Isso ficou bem claro, houve uma mudança de nome. Aqui, Jesus deixa bem claro, ele acrescenta um apelido, né, dá um apelido para Pedro, assim como ele deu para alguns poucos apóstolos também. Como nós veremos, eu já fiz um vídeo sobre isso, acho que o vídeo anterior que eu falei sobre este assunto, eu deixei bem claro isso aí, mostrando, né, pela própria Bíblia, como que Jesus ia dando apelidos, e os apóstolos também dando apelidos aos seus companheiros. Conforme relatado em João 1,42. E ali diz o seguinte: levou-o a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Bom, aqui a gente já começa a matar um pouco a charada, né? Cefas é uma transliteração grega do nome de Pedro, que originalmente vem do aramaico kefa e significa literalmente pedra, rocha. Eu não sei se você que está vendo esse vídeo sabe, mas o idioma corrente na região onde Jesus vivia no primeiro século era o aramaico. Tá, vamos fazer uma correção aqui. Eu já deixei passar um pouquinho aí, alguns minutos do vídeo, alguns segundos, né? Ele falou sim que lá em João, Jesus falou para Pedro, eh, tu és Simão e agora serás chamado Petra. Não está assim no grego. Tu serás chamado Petros e não Petra. Isso é um detalhe muito importante. Você percebe que o rapaz aqui que está narrando este vídeo, ele já está enviesando a questão, né? O grego não traz Petra, tu serás chamados Petra, mas tu serás chamados Kefas, que quer dizer Petrus e não Petra, tá? Eu falei errado daqui a uns minutos atrás aí. Jesus ele deixa bem claro, tá? Que aliás, João deixa bem claro que no grego significa Kefas, significa Petrus e não Petra. Seria muito fácil o João ter falado, olha, tu serás chamados Kefas, que quer dizer Petra. Mas ele não disse isso. Agora, o autor do vídeo aqui está interpretando de acordo com a teologia católica, tá? Mas na Bíblia não está assim. Jesus falava o aramaico no seu dia a dia. E assim, é bem provável que ele tivesse um bom conhecimento do grego e tal, pois essa era a língua franca do Império Romano, mas como todo bom judeu desse tempo, Jesus tinha o aramaico como a sua primeira língua. Mas no fim, o que interessa mesmo para o propósito desse vídeo é que Kefa era originalmente o nome de Pedro em aramaico. Bem, antes era Simão, né? Mas como no costume oriental o nome das pessoas sempre carrega um significado, Jesus passou a chamar Simão de Kefa, que significa literalmente pedra ou rocha. E obviamente havia um propósito nisso, né? Jesus não. Lembrando, não é Petra. João ele vai falar que significa Petros e não Petra. É bem claro. Novamente você está vendo aí que ele está enviesando a questão. Quero dar o nome de Simão para Pedro por absolutamente nada. A questão é que Bom, Jesus mudou o nome, por exemplo, ou acrescentou o nome de João, né? Boanerges. Tomé também foi chamado por apelido. E tantos outros discípulos ali também tiveram apelido, né? Isso significa alguma coisa? Não, simplesmente para identificar a pessoa, tá? Uma questão psicológica, uma questão social, tudo isso fazia parte, né, para identificar ou a personalidade ou as atitudes daquela pessoa. Isso não quer dizer quase nada,
né, não tem nada a ver. O que ele está querendo dizer aqui é que Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, porque tinha uma missão especial para Pedro, tá? Isso não está em nenhum lugar do Novo Testamento. Nenhum lugar do Novo Testamento fala sobre isso, tá? Isso é uma interpretação católica, não do texto neotestamentário. E o Novo Testamento não foi escrito em aramaico, né? E sim em grego. E em grego, a palavra equivalente para kefa é É bem interessante. Ele disse bem, o Novo Testamento não foi escrito em aramaico, como muitos têm teimado em afirmar aí, né? O próprio João aí, que eu estou refutando os vídeos dele, teima em falar, tentar provar que o Novo Testamento foi escrito em aramaico. Aqui, esse rapaz pelo menos foi mais honesto, está a par com as pesquisas acadêmicas atuais. Foi escrito em grego, pronto e acabou. Agora ele vai tentar contornar essa situação. Petra. Então é bem parecido, né, com o nome que a gente dá aqui no nosso português, que é pedra. Em grego é Petra. E é aqui que está o ponto que mais levanta debates quanto à questão de Pedro ser ou não a pedra de Mateus 16:18. O ponto é que em grego, Pedro é chamado de Petros, e não de Petra, que seria a palavra equivalente a Kefa do aramaico, entendeu? Então a passagem ficaria mais ou menos assim no grego: Tu és Petros, e sobre esta Petra eu edificarei a minha igreja. Logo, havendo essa distinção entre Petros e Petra, Pedro não poderia, assim, ser a pedra base sobre a qual a igreja seria erigida, pois são usadas palavras diferentes para definir o apóstolo e a pedra base da igreja. Se são usadas palavras diferentes, elas não são a mesma coisa. Ademais, protestantes costumam insinuar ainda que Petros, no grego, teria o conceito de uma pedrinha pequena, um pedregulho, e, portanto, Pedro não estaria qualificado para ser a pedra fundamental da igreja, ou Petra, no grego, que deveria ser uma rocha grande e resistente. Ok, parece que nós temos um ponto interessante aqui. Se Pedro é realmente a pedra, por que raios não foi atribuída a ele a palavra grega que significa literalmente pedra? Bom, basicamente porque Pedro era homem, e sendo ele homem, o seu nome em grego também deveria ser masculinizado. Assim como no português, o grego também possui gênero, o que faz com que haja terminações diferentes nas palavras, dependendo se o sujeito ou objeto é feminino ou masculino. Por exemplo, no português nós temos professor e professora, né? Já no inglês não há distinção de gênero, como no português, há somente uma palavra para os dois gêneros, que no caso de professor e professora é teacher. Assim, dá para a gente traçar um paralelo também com o grego e o aramaico. No aramaico, assim como no inglês, nós não temos gêneros, mas em grego sim. Portanto, Pedro é chamado Quem disse que no aramaico nós não temos gênero? É claro que nós temos gênero. Então você percebe que essa pessoa que está narrando e tratando deste assunto, ela não teve a oportunidade de se aprofundar no assunto do qual ela está tratando. Sendo que quem conhece o mínimo de língua hebraica, aramaica, sabe muito bem que o aramaico possui gênero, inclusive feminino, como nós veremos aí no decorrer deste vídeo que eu estou fazendo, tá? Então é um erro grave dele aqui achar que não há gênero no aramaico. Há sim gênero no aramaico, como há no grego também. Petros e não Petra, pois sendo ele homem, o seu apelido em grego também deveria ser masculinizado. É bem simples. Agora, quanto à questão de Petros significar pedrinha ou um simples pedregulho, não há sequer uma só evidência de que haja essa distinção em grego koiné, o dialeto em que o Novo Testamento foi escrito. Nós vamos mostrar aqui, tá, com provas no próprio original, que realmente Petrus é pedra pequena, tá? Uma pedra saída de uma rocha. Pode ser um tamanho considerável, mas ainda é uma pedra que pode ser arremessada. Portanto, uma pedra pequena contrastando com uma grande rocha, tá? No qual pode ser edificada uma casa, uma mansão, um castelo, tá? Então o que ele falou aqui é besteira, é prova de que a pessoa não entende nada do que ela está falando. Agora, seria muito fácil, ele usou um argumento aqui que é muito utilizado pelos católicos. Olha, por que então que Jesus, em vez de falar Petrus, não falou Petra? Sob esta Petra edificarei a minha igreja. Ou seja,
Sobre esse Petros edificarei a minha igreja. É porque Pedro era um homem, não ficaria muito bem usar a palavra feminina, né, o gênero feminino, para se relacionar a Pedro. Mas não teria nenhum problema no grego Jesus referir a Pedro de modo a masculinizar o que ele estava querendo dizer. É simplesmente, ele poderia ter dito: "Isso, e tu és Petros, e sobre este Petros edificarei a minha igreja." Pronto, já que Petros para os católicos é pedra, ou uma rocha, como eles querem, né? Não teria nenhum problema de Jesus mudar, né? Tu és Pedro, e sobre este Pedro edificarei a minha igreja. Mas Jesus fez isso? Não. Ele distinguiu muito bem, ou melhor, o escritor Mateus distinguiu muito bem o que Jesus queria dizer naquele contexto. Por isso que ele usou palavras ou termos diferentes. Petro e Petra. E Petros não é simplesmente o masculino de Petra, tá? Existe todo um significado contextual e gramatical por trás disso aí. Tanto Petros é simplesmente o masculino de Petra e não há nenhuma distinção de significado entre as duas palavras. Ah, sim, mas como há uma distinção grande de significado entre essas duas palavras, tá? Como nós veremos daqui a pouco. Mas assim, mesmo que houvesse, tá? Mesmo que houvesse, o apelido que Jesus deu a Pedro foi dado originalmente em aramaico e não em grego. Então não importa como chamam Pedro em grego, em aramaico ele era chamado de Kefa, e Kefa significa rocha, acabou. Tanto que já existe. Significa rocha e acabou, olha, ponto final. Eu sou perito em aramaico e eu estou determinando que Kefa é rocha, pronto, acabou. Está liquidado a argumentação protestante. Será? Primeiro, ele falou que no aramaico não tem gênero. No aramaico tem gênero. Segundo, Kefa, como nós veremos, não é rocha. Não é rocha, tá? Não é só rocha, aliás. E outra, o que importa é o grego e não o aramaico. Por quê? Porque mesmo que Jesus tivesse chamado Pedro de Petra, Kefa, em aramaico, o que nós não sabemos se isto realmente aconteceu, mesmo assim, quando Mateus vai escrever, ele diferencia. Ele diferencia as duas questões, os dois termos, tá? Ele coloca a Petra e o Petros. A Petra é a rocha na qual Jesus edificaria a sua igreja. E Petro é o nome que Jesus está dando para ele. Te digo que tu és Petros, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Então são coisas completamente diferentes no grego. E Mateus sabia o que ele estava dizendo. Ele tinha conhecimento suficiente para interpretar o que Jesus estava querendo dizer no aramaico e distinguir isto em grego. Como eu disse, seria muito tranquilo Jesus masculinizar tudo. Se Pedro fosse a pedra, era simplesmente que era muito fácil Jesus dizer: olha, tu és Petros, e sobre ti Petros edificarei a minha igreja. Mas ele não disse isso. Ele disse: tu és Petros, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Nós veremos que é uma grande diferença entre eles. Existia nesse tempo uma palavra em aramaico para designar uma pedra pequena, uma pedra de arremessar, que é Évina. Mas Jesus não mudou o nome de Simão para Évina, mudou para Kefa. Outro erro, Évina, ele está colocando Évina como pedra pequena. Nós veremos que no aramaico isso está completamente equivocado. Pode ser uma pedra pequena? Pode ser uma pedra de qualquer tamanho, inclusive grande, tá? Inclusive grande. E Kefa é uma pedra grande, na verdade é uma rocha, tá? É uma rocha. Significa rocha, meu Deus do céu. Pedra grande. Então, só reforçando, não interessa se Petros no grego significa pedregulho, pedra pequena, ou se significa Visconde de Sabugosa do sítio do Pica-Pau Amarelo. Não interessa. O que importa é a ideia por trás da palavra. Se Petros se refere àquela palavra em aramaico que significa rocha, então pronto. Essa ideia também tem que ser transferida para o grego. O problema é que essa ideia dele está completamente equivocada, né? Quem disse que Jesus estava falando sobre rocha em aramaico?
não interessando a palavra que se utilize. E só para reforçar ainda mais, sabe quem coaduna com os católicos nesse aspecto? A concordância Strong, um léxico protestante muito utilizado por protestantes e que diz o seguinte a respeito da palavra grega Petros. Então diz ali, ó, Petros, Pedro, uma rocha ou uma pedra, um dos 12 discípulos de Jesus. E outro ponto que eu já ia me esquecendo de mencionar, Ele só esqueceu de mencionar, eu não sei se ele esqueceu, né? Ou se ele apenas selecionou aquilo que ele quis, do Strong. Porque o Strong fala que Petros pode ser uma rocha, mas uma rocha tirada de uma rocha grande. Ou seja, continua sendo uma pedra. Continua sendo uma pedra pequena em comparação com a Petra, que é uma rocha grande, maciça. Então, Petros pode ser uma rocha? Pode. Aquela pequena rocha que é tirado de uma grande rocha. Ainda assim há uma grande diferença, né? Só que isso ele não falou. E o Strong ele faz essa diferença muito bem, está lá para qualquer um consultar. Agora, o que ele fez aqui? Ele selecionou aquilo que ele quis. é o fato de já existir outra palavra em grego para pedra pequena e que não tem nada que ver com Petros. A palavra grega para pedra pequena ou pedra de arremessar que seja é litos e não Petros. Outra gafe desse rapaz aí, né? Assim como ele fez com Évna, Litos também não é apenas uma pedra pequena, tá? Como nós veremos, ele também, como Évna, é uma pedra grande também. Pode ser considerado uma pedra grande. E nós veremos isso dentro do original. Na passagem de João 8:7, no caso da mulher adúltera lá, as pedras que seriam arremessadas nela, se não fosse a intervenção de Jesus, né, são chamadas de litos no original grego, e não de Petros. E só para bugar mais ainda o sistema de quem quer rebaixar Pedro por causa de Petros, Jesus, a grande pedra da salvação, em 1 Pedro 2:4, sabe qual é a palavra grega utilizada para se referir a Jesus ali? Seria Petra? Não, justamente litos, pedra de arremesso, e não Petra, rocha grande e resistente. Uau! Ele detonou agora com a argumentação protestante, né? Então, ali em Pedro, por que Jesus é chamado, é apelidado ali, recebe o nome de litos, uma pedra viva, e depois, mais à frente, Pedro vai falar que vocês também, a respeito dos cristãos, também são litos, pedra viva. Então quer dizer que acabou a teoria protestante que Jesus é a pedra fundamental, então acabou por aí. Nós veremos que isso é mais um argumento furado dos católicos. Nesse caso, o próprio argumento protestante prova que eles estão errados. Outra razão que fortalece ainda mais Pedro como a pedra de Mateus 16:18 é a posição das palavras e o pronome demonstrativo esta, na expressão esta pedra. E nós vamos entender o porquê. Antes, vamos retomar aqui a passagem, agora só o versículo 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, como nós sabemos aqui, só pegando a posição das palavras e o pronome demonstrativo esta, que Pedro é a pedra mencionada por Jesus. E, assim, é bem simples. No português, nós temos uma regrinha bem simples que ajuda a gente a entender a que sujeito ou objeto o autor está se referindo. E eu vou exemplificar aqui para você e você vai entender o que eu estou dizendo. Analisa aqui essa frase comigo. Eu gosto tanto do campo como da cidade. No entanto, esta oferece melhores condições de vida. Então, vamos lá. A quem será que o autor estava se referindo ao dizer esta? Ao campo ou à cidade? Bom, se você não faltou às aulas de português, né, você deve saber que no discurso, esta se refere sempre ao que foi citado por último na frase. Nesse caso dessa frase, a cidade foi citada por último, né, como você pode ver, e portanto é a ela que o pronome demonstrativo esta está se referindo. Olha, outra argumentação furada dele, isso prova que esse cara não conhece nada, nem o básico de grego, né? Ele nem teve a pachorra de pesquisar se realmente isso que ele está falando tem um fundamento, né? Isso que ele está falando é apenas uma seleção do que ele quer colocar no seu argumento. Será que tem outras partes que pode contestar isso que ele está falando? Claro que tem. Nem sempre a palavra esta significa estar se referindo àquilo que ela disse anteriormente. Pode falar de coisas que estão distantes dela, não próximas. E nós veremos isso no grego, um exemplo disso no grego também. Para
destruir esse argumento dele. Agora vamos escolher aqui outra frase, né, pra gente sair bem craque daqui em língua portuguesa. Eu digo, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, a gente aprendeu que esta no texto se refere à última coisa mencionada, certo? Quem será que é a pedra indicada na expressão esta pedra? Cara, olha o que o cara vai fazer, gente. Mencionada que foi tu és pedra. Olha o que esse cara tá fazendo. Ele tá simplesmente adulterando o que está no texto. O texto não diz tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porque ele está contestando o que ele argumentou agora há pouco, né, da questão do masculino e feminino para Pedro. Como que está o texto? Tu és Petrus e não pedra. Tu és Petrus e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É isso que está no texto, tá? Então o que ele está fazendo aqui? Ele está dando um somebody love aqui, fazendo exegese de círculo de Soler, para tentar provar que Pedro é a pedra. Gente, isso aqui é vergonhoso, né? É vergonhoso. Sabe aquelas artimanhas que o seu filho faz que é tão inocente que você descobre a arte que ele faz, né? Não tem como ele inventar muita coisa que você já bateu o olho e já descobriu. Por mais argumentos que ele usa, são argumentos infantis que demonstram, né, que ele está blefando ali, que ele está mentindo. É a mesma coisa esse rapaz está fazendo aqui. Para quem conhece um pouquinho, né, de língua grega. E isso, assim, acaba com todas as dúvidas. Porque protestante diz que Cristo, né, é a pedra, tendo em vista que Pedro anteriormente tinha afirmado que Jesus era o Cristo. Então essa declaração de Pedro seria, na cabeça do protestante, a pedra sobre a qual a igreja seria erigida. Mas é justamente por isso que Jesus não pode ser a pedra dessa passagem. E por quê? Porque ele foi mencionado antes. Pedro foi mencionado depois, por último. E uma vez que o pronome demonstrativo esta aponta para a coisa imediatamente anterior na frase, Pedro foi a última coisa mencionada, logo, Pedro é a pedra. Basta entender um pouquinho de língua portuguesa. Mas nós estamos falando em grego e não em língua portuguesa. Esta que é a grande questão. Em grego muda um pouco essas questões, né? Por exemplo, em grego não existe a palavra esse pronome demonstrativo. Essa não existe para falar de algo que está distante. É apenas a palavra esta, tautem. Esta serve tanto para o que vem antes quanto o que está distante de você. Você pode usar a mesma expressão, o mesmo pronome. Tá? E isso, eu acho que ele nem sabe que existe isso no grego, né? Ele simplesmente está copiando coisas de sites católicos. Ah, mas isso é no português. No grego isso não acontece. Incorreto. Ocorre absolutamente a mesma coisa no grego. Essas duas palavrinhas em grego que você está vendo aí na sua tela e que eu não faço ideia de como é que se pronuncia, é o equivalente ao esta no grego. Uma tradução literal para ela seria esta própria ou esta mesma. E como no português se refere à coisa citada imediatamente antes. Eu vou colocar também aí na tela a passagem de Mateus 16. Outro erro grave que ele está fazendo aqui, isso aqui é uma deslealdade tremenda. Esta mesma é diferente no grego, tá? Ela vem composta com outras palavras, outras expressões. O que nós temos ali em Mateus 16 não é esta mesma, é simplesmente tautê, ou tautem, que significa esta, simplesmente esta, não é esta mesma. Eu sei que essa expressão esta mesma é usada em grego, mas quando ela não vem sozinha, ela vem composta com com outra palavra. 18 em grego, e como você pode ver, eu destaquei em negrito os termos que equivalem ao esta no grego. Assim sendo, se a gente pegar uma tradução mais ao pé da letra dessa passagem, mas com sentido reforçado, seria o seguinte: Tu és pedra, e sobre esta mesma pedra eu edificarei a minha igreja. Cara, o cara tá avolumando aqui erros em cima de erros. Primeiro, não está assim no grego. Tu és pedra e sobre esta pedra. Tá? Está tu és Pedro e sobre esta pedra. Como nós veremos, existe grande diferença entre Petros e Petra. E outra, ele está acrescentando por conta própria o que não existe no grego. Sobre esta mesma pedra edificar a minha igreja. Isso é por conta deles, né? É a adulteração católica. Isso é vergonhoso, gente. É vergonhoso.
E assim, gente, eu sei que tá ficando bastante repetitivo, mas é para não restar dúvidas mesmo de que Jesus se referia diretamente à pessoa de Pedro quando disse que sobre esta pedra edificaria a sua igreja. E enfim, esse vídeo já tá ficando enorme, eu vou deixar você descansar sua mente por enquanto. E até agora eu só trouxe o aspecto idiomático dessa passagem, hein? Ainda falta falar de como todo o contexto aponta para a pessoa de Pedro como a rocha fundamental da igreja. Então eu decidi dividir esse vídeo em dois, e no próximo vídeo eu volto para a gente dar continuidade que é esse tema tão importante, né, para a fé católica. Muito bem. Ele fez um segundo vídeo aí, que eu não vou colocar aqui para não ficar muito grande, mas vamos analisar agora aqui se realmente o contexto dá base para a argumentação católica. Bom, vamos ler aqui então a passagem novamente. Eu sei que ele já leu, mas eu quero fazer a leitura dessa passagem aqui para destacar algumas questões.